E hoje aqui nós temos aqui um bate-papo totalmente especial, com uma pessoa especial também, que veio lá de Piracicaba, né? Lá de Piracicaba, que é um estudioso, né? Agrônomo também, agrônomo, Paulo? Zootecnista. Zootecnista, né? Que é o meu amigo Pastor Saulo Jardim. Bom dia, pastor, tudo bem contigo? Senhor Hoffman, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Primeiramente, obrigado pelo privilégio de estar aqui no seu programa, né? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Tirei o senhor da cama. Peguei estrada para estar aqui, né? Mas é um prazer, uma alegria. Que gostoso. Um bate-papo bom aqui. Vai ter um bate-papo aí muito legal, pastor. Vai ter um bate-papo muito legal. Eu torço pelo conhecimento que o senhor tem, né? Ministrando dentro da área, né? Principalmente aí como pastor, dirigente aí de uma igreja também enorme, grande, e pelas suas viagens internacionais, né? E pela parte também da zootecnia, né? Ao qual o pastor é formado também, né? Sim, e curiosamente, como zootecnista, eu me especializei em ovinocultura, em criação de ovelhas. De ovelhas? Então o senhor já dirige um grupo de ovelhas, né? Agora outro tipo de ovelha, outra espécie. Outra espécie. Essa acho que é mais complicada, viu? Não, a humana é mais complicada. A outra é bem mais fácil de pastorear. Que gostoso, pastor, que gostoso, né? Poder trazê-lo aqui, né? Eu fico, assim, agradecido por o senhor ter atendido o meu convite, né? E também o convite aqui também do pessoal do Sumaré e também de toda a região metropolitana de Campinas, que compõe essas 20 cidades, né? Que hoje é em torno de 5 milhões de habitantes. E Sumaré aqui com 300 mil habitantes, tá? E todas as nossas cidades circunvizinhas aqui, a qual o senhor vai dar aí um parecer muito grande, né? Sobre aquilo que o senhor veio trazer. Agora, primeira pergunta, pastor, eu queria saber quem é Saulo Jardim. Bom, eu tenho 47 anos, sou pastor há um pouco mais de 16 anos, né? Sou cristão evangélico há quase 30 e sou apaixonado por Deus, pela Bíblia, pelo Antigo Testamento em especial. Tenho tido o privilégio de pisar na Terra Santa constantemente, isso tem me capacitado a interpretar a Bíblia de uma outra maneira e gosto de ensinar e gosto de aprender. Gosta de ensinar e gosta de aprender. Sempre. Isso é muito bom, isso é muito bom. E o trabalho do senhor lá em Piracicaba, como que a ministração sua lá em Piracicaba, como que é isso? Bom, eu sou pastor da Igreja do Nazareno, Jardim Elite. Fui por 4 anos presidente do Conselho de Pastores em Piracicaba. Sim. E nossa relação é saudável, né? Nosso propósito é perpetuar a palavra de Deus, trazendo a verdade como nossa regra de fé. Sim. Né? Entendemos que cada vez mais as pessoas precisam de Deus nas suas vidas. E a gente tem vivido essa incumbência, esse chamado, de uma forma graciosa. Deus tem sido gracioso conosco, em todos os sentidos. Tenho uma família linda, uma esposa linda, uma filha linda. E estamos aí nesse desafio. Bom, eu tenho acompanhado o senhor através do seu Facebook, através das suas redes sociais, né? Das suas plataformas lá, e tenho visto que tudo que o senhor está falando aí é verdadeiro. Figurino, mulher bonita, tudo. Então é verdadeira a coisa lá, que eu acompanho, né? Acompanho também as tuas viagens da Terra Santa, né? E eu tinha falado para o pastor Farias, né, que é o presidente lá do Copeno, eu falei, eu preciso levar logo lá o pastor Saulo, né? Mas o pastor Saulo tem uma agenda muito grande, né? Uma agenda de atendimento muito grande pelas ovelhas que ele tem lá em Piracicaba e também tem seus compromissos também profissionais, né? E o compromisso maior, que é o compromisso familiar. Então, eu tinha que ver um horário que o senhor tinha lá disponível na agenda, né? Para que eu pudesse trazê-lo aqui para Sumaré, fazer você pegar a estrada, levantar cedinho, né? Para estar aqui trazendo essa palavra aí maravilhosa. E que prazer tê-lo aqui, viu?
Que prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, senhor. Aí a gente... Senhor não, você, né? Você. Aí o senhor tá meio... Né? Eu sou um sexagenário, mas de 30 E anos. você é autoridade aqui, né? Eu sou fiotão aqui na rádio. Você é autoridade. É nada. Estamos no mesmo nível aqui, viu? Estamos no mesmo nível. O convidado é que manda aqui, viu? Quem manda aqui é o Vou deixar uns convidado. boletos aqui depois. Não. Essa parte aí é parte financeira com o outro. Pastor, que gostoso, né? Eu gostaria de que o senhor começasse aí esse assunto maravilhoso que nós vamos falar do rei Davi. Sim. Tá? E eu gostaria que o senhor já introduzisse este gostoso bate-papo aí, que vai ser uma coisa interessantíssima aí, porque tem bastante pessoas aí cristãs que estão nos ouvindo. Perfeito. A gente tem usado a Bíblia como nossa regra de fé. Sim. Né? Todo cristão usa a Bíblia como a sua regra de fé. E uma das coisas que isso nos representa é que ela nos traz referências. Referências. O mundo está perdendo suas referências. Né? Os pais da fé contemporâneos já não se duplicam, se multiplicam mais com facilidade. Sim, sim. Né? E então sempre, constantemente, precisamos recorrer a essa palavra que nos traz muitos personagens que nos servem de exemplo. Davi é um grande exemplo. Davi. Né? Um jovem que começou a sua vida cedo com Deus, né? Dando muitos testemunhos, muitas lições do nosso dia a dia. Então, falar do rei Davi é falar de alguém que nos é referência, que nos é modelo, né? de ação. E eu preparei aqui, Hoffman, algumas características de Davi, né? Falando um pouquinho da sua importância para as nossas vidas. Então, eu gostaria de trazer alguns princípios atrelados a essas características. Super importante. Aquilo que nós estamos perdendo, praticamente, os princípios, né? Principalmente os princípios bíblicos, né? Sim. Que é a nossa regra de fé, que é o nosso manual também de fé, né? O alicerce, o alicerce. Todo ser humano pode ter certeza disso. Verdade, né? Eu costumo dizer, pastor Saulo, que tudo que você compra, certo? Vem um livretinho, né? Manual de instrução indicando. Quando você compra um carro, tem um manual de instrução. Você compra uma geladeira, tem um manual de instrução. Você compra uma TV, tá? O nosso manual de instrução do homem, né? É a Bíblia Sagrada, né? Ela é o que nos norteia, aquela que nos indica o caminho a qual nós devemos seguir, né? Então, é muito importante. Então, eu gostaria que o senhor já começasse a falar a respeito disso. É o que mais preciso. Princípios, né? O primeiro deles, gostaria de compartilhar, é não desacreditarmos nos desafios da vida. Né? Não desacreditarmos que os desafios podem nos limitar, nos impedir de chegarmos aos nossos objetivos. Quem é Davi? Se não um pastor de ovelhas, alguém de pouca expressão no seu tempo. Sim. Né? Um homem que não tinha tantas atribuições valorizadas na sua época, mas de pastor de ovelhas se tornou rei. Rei. É isso que Deus faz na nossa vida. Pode ter certeza. Deus nos surpreende. A Bíblia diz que Deus traz à existência as coisas que não existem. Exato. Então, o primeiro princípio aqui é não desacreditar na sua própria vida ou na esperança de um amanhã melhor, de um futuro melhor, porque para Deus tudo é possível. Sim. Né? Tudo é possível. E Davi é um instrumento claro nas mãos de Deus. Outro princípio importante é a paciência. Davi levou 15 anos para sentar-se no trono de rei. Ele foi ungido rei e depois de 15 anos que ele se assenta no trono de Judá e depois mais 7 anos no trono de Israel, literalmente. Sim. 22 anos se levaram para que a promessa que Deus tinha para a vida de Davi se cumprisse. A gente vive, Hoffman, uma geração da velocidade. Sei. A geração da brevidade, do imediatismo. As pessoas querem tudo para ontem. Sim. É o fast food, é o drive-thru, né? É o iFood, onde tudo hoje está ao nosso alcance, na facilidade da nossa mão. Mas o tempo de Deus não é assim. Pode ter certeza. Né? A palavra de Deus não é assim. Então, há um versículo lá em Hebreus que diz que sem perseverança as promessas de Deus não se cumprem.
sem perseverança, as promessas de Deus não cumpriram. Precisa de perseverança. Mas nós vivemos uma geração que não está disposta, muitas vezes, a perseverar. Sim. Né? Está muito mais atrelada a essa velocidade da tecnologia do que a velocidade da própria vida. Exato. Eu costumo dizer que, independente dos processos evolutivos que a gente vive, e a ciência é uma grande ferramenta evolutiva, sim, a mulher que há 6.000 anos atrás, nos dias de Adão e Eva, gestava, levava 9 meses para colocar uma criança no mundo. Sim. E depois de 6.000 anos, a mulher que gesta hoje também leva 9 meses. 9 meses. Né? A evolução tecnológica não mudou a natureza do ser humano. Pode ter certeza disso. Então a alma é a mesma coisa. E nós precisamos viver essa experiência de Davi. Foi ungido rei pelo profeta Samuel. Porém, levou 15 anos para sentar-se no primeiro trono e mais 7 anos no segundo trono. Cumprindo-se, então, 22 anos. Então, tenha paciência na sua vida. Tenha paciência nos seus relacionamentos, tenha paciência nas leis da semeadura. A gente semeia, mas tem de esperar a gente colher. Tudo está voltado à paciência. Sim. Se nós tivermos paciência, nós chegamos no nosso objetivo. Quando você não tem paciência, você enfia o pé pelas mãos, né? Pode ter certeza disso. Há um versículo que diz assim, que a herança antecipada, ela deixa de ser bênção. Herança antecipada deixa de ser bênção. É importante isso daí. É super importante isso daí. Tá? Se nós trocarmos os pés pelas mãos, vivemos a ansiedade da vida, né? Das circunstâncias da vida, e não esperarmos as coisas acontecerem no tempo devido, com certeza aquilo que deveria ser bênção para as nossas vidas vai deixar de ser. Vai se tornar maldição, vamos dizer assim. Pega um jovem de 15 anos e coloca um carro nas mãos dele. Bom, falando nisso, pastor, como tem ceifado vidas, né? Principalmente de jovens, né? Que não têm paciência, não têm a obediência também aos pais, né? Hoje o mundo parece que está tudo aos avessos, né? Vamos se dizer assim, né? Não se tem esses princípios, fogem-se desses princípios, é por isso que vem acontecendo essas catástrofes, né? Sr. Hoffman, a Bíblia nos ensina, a história da Bíblia, do povo de Deus, é relatado pela palavra de Deus, nos ensina que Deus criou 3 grandes instituições em toda essa cronologia humana. Sei. Deus criou a família, Deus criou o governo e Deus criou a igreja. Sim. Essas 3 grandes instituições são fundamentais para que a gente tenha êxito naquilo que a gente faz. Sim. Família é o berço de tudo. Família é o princípio de tudo. É o berço de tudo. Então, quando nós temos uma família regrada nos princípios de Deus, nós vamos ter uma sociedade bem governada. Sim. E isso vai refletir na igreja, porque a igreja é composta de pessoas que compõem a sociedade onde nós vivemos. A igreja é reflexo da sociedade. Sei. Né? Então, essa falta de regras, né? Essa desobediência dos filhos, essa impaciência das pessoas, tudo é fruto de uma família desestruturada. Sim. De um pai que não cumpriu o seu papel do sacerdócio, de uma mãe que não cumpriu o seu papel de mulher sábia, né? Educando os seus filhos, e aí as consequências vêm. Sim. Né? Então, tudo é decorrência do quê? De uma omissão das pessoas em não viver os princípios de Deus nas suas vidas. E cada vez mais a tendência é piorar. Não quero ser negativista aqui. Não é questão de negativista. É a realidade, né? Nós temos visto isso daí, né? Quando nós abrimos também lá a Bíblia, também lá em Timóteo, lá no capítulo 3, né? No capítulo 3 de Timóteo, no versículo 1, diz que há tempos difíceis, né? Onde que as pessoas, né? Ali dá as características de como que nós encontraríamos as pessoas, né? Nos últimos tempos. Nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos. Então, eu tenho visto isso daí, eu tenho lido, eu gosto de ler a Bíblia praticamente quase todos os dias, eu gosto de ler na madrugada. Os meus horários de ler 3 horas da madrugada, certo? Que eu gosto de levantar, às vezes fico 5 minutos, às vezes fico 10, e às vezes me perco, vou 1 hora, 1h30. É bom que é tudo silencioso, né? Por causa disso mesmo. Não tem distração. Não tem distração. Então eu fico lá lendo, vou lá para minha escrivaninha, ou às vezes fico na cama mesmo, assim, meio sentadinho ali, dando uma... Como diz o pescador, meio desgueio. Meio desgueio. Mas prestando atenção, certo?
no livro que me deu uma direção do caminho certo. Que tempos atrás, né, há mais de 26 anos atrás, eu não tinha os caminhos com os princípios bíblicos. Também sou pastor também de rebanho, né, de igreja, ministério. Né, de ministério. Né? Eu também não tinha essa direção. E daí passei a ser direcionado através da palavra de Deus e através de um homem de Deus igual a ti, né? Que foi escolhido para poder direcionar as ovelhas que estão aí perdidas aí no... Há uma frase secular que diz assim, que nós somos o resultado das pessoas que passaram pela nossa história e dos livros que nós lemos. Sim, né? sim. Então, quanto mais a gente se deparar com a palavra de Deus, mais libertos e curados nós seremos. Pode ter certeza Melhores disso. nós seremos. Pode ter certeza disso daí. Então, esse é o caminho. Mas voltando aí ao assunto aí do rei Davi. Aos nossos princípios, né? O outro princípio, Rafa, é a honra. Honra. Davi é uma pessoa que nos ensina a honrar. Dá honra a quem tem honra. Né? A gente vê Davi vivendo experiências frustrantes na sua própria família, né? De repente foi rejeitado pelo pai. Sim. Quando Samuel chega na sua casa para escolher o próximo rei de Israel, o pai apresenta todos os filhos, menos Davi. Sim. Ignora-o, né? Mas nem por isso ele deixa de honrar o seu pai. Quando o seu pai pede para que ele vá até o campo onde havia a batalha lá do exército de Israel com o gigante Golias, Davi vai e obedece o pai. Sim. Né? Davi teve 2 oportunidades de matar o rei Saul e ele não faz. Então, era uma pessoa que sabia honrar as suas autoridades. E a honra é bênção para as nossas vidas. Há uma frase do pastor Luiz Hermídio que ele diz assim: ninguém consegue lidar com a honra se não souber lidar com a desonra. Verdade. Davi foi uma pessoa muito desonrada. Sim. Mas talvez em função disso ele aprendeu a honrar. A honrar. Ele aprendeu a valorizar. Né? Então nós precisamos aprender a viver esse princípio. Êxodo 20 diz que os filhos devem honrar os pais, né? Honrar os nossos pais, né? Para que prolongasse os seus dias. Sim. E aqui cabe uma observação. É importante entender que quando Moisés trouxe essa verdade revelada por Deus, o povo estava no deserto. Então dizer que os dias seriam prolongados é dizer que aqueles que honrassem seus pais pisariam na terra da promessa. Sei. Ou seja, honra traz bênção para a nossa vida. Bom, é importante saber isso aí. Olha, nós temos um público ouvinte, que estão aí nos seguindo, né? Que estão aprendendo também com essas palavras, né? Talvez pessoas aí que estão necessitadas de uma palavra para que venha se reforçar, porque hoje nós estamos vivendo também dias difíceis, né, pastor Saul? E nada mais confortante do que a palavra de Deus, né? Do que os ensinamentos dessa enciclopédia, né? Que é a Bíblia Sagrada, que é composta de vários livros, né? Tremenda de uma biblioteca, né? Sim. Confortantes e miraculosos. Confortantes e miraculosos. Né? É verdade. Uma coisa é a gente se deparar com a verdade. Exato. O ensino, o aprendizado. Outra coisa é a gente entender que esse ensino e aprendizado nos liberta, nos cura. Que gostoso ouvir isso, né? Isso é muito bom. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, olha a correlação que Jesus faz, o Rafa. Nem só de pão viverá, mais da palavra viverá. Ele associa a palavra com a vida. Sim. Né? Você que está depressivo, você que está desesperançoso, você que não vê oportunidades na sua vida, procure se deparar com a Bíblia. Procure se deparar com a palavra de Deus. Há um versículo em Deuteronômio 28 que eu gosto muito, que ele diz assim: se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós os praticarmos, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. É uma das palavras que eu gosto de pregar, que é o Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu gosto daquela palavra que ele faz aquela afirmação, hoje. Sim. E aí as bênçãos, né, será aberta para todos aqueles que... Isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? As pessoas ficam aí se debatendo em achar bênção na vida. Está aqui a bênção. Né? Vive esses princípios aqui ensinados por Davi, os princípios
ensinados pelos profetas da Bíblia, né? Pelo próprio Deus, com certeza a gente tem bênção. Pastor, só uma coisa também que eu gostaria de estar perguntando para o senhor, né? O pessoal procura alegria em todos os lugares, procura uma coisa satisfatória em todos os lugares. Às vezes está dentro da casa dele, né? E tem uma Bíblia Sagrada lá, que lá tem matemática, geografia, tem ciência, filosofia, tem tudo, né? Basta você ter esta paciência, né, de abrir esse arquivo, né, e começar a caminhar por ele, né? Lá você vai achar todas as fontes de riquezas, né? Sim. Às vezes você vai procurar, não, mas eu quero perguntar para um parente meu, mas meu parente mora lá em Fortaleza. Mas às vezes ele está dentro da tua casa aqui, né? É simplesmente você sentar, tá? Abrir essa palavra. Mas eu não tenho entendimento. Vai procurar alguém que conheça essa palavra, né? Vai em alguma igreja, vai falar com um pastor. Aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Há dois tipos de alegrias na nossa vida. A alegria circunstancial e a alegria que vem de Deus. A alegria circunstancial ela é importante. Quando você ganha um carro, você fica alegre. Quando você casa com a pessoa que você ama, você fica alegre. Mas ela passa. Sim. Os desafios vêm. Sim. O carro se desgasta. Sim. O casamento vem, as intempéries que nós precisamos vencer. Agora, a alegria que vem de Deus, ela é infinita. Pode ter certeza. Né? E a Bíblia diz que essa alegria é a nossa força. Como adquirir isso? Nos deparando com a palavra de Deus. Né? É por isso que Deus instituiu os 5 ministérios na terra. Né? O apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, o pastor, são pessoas capacitadas por Deus, habilitadas por Deus, revestidas de dons para nos ensinar a palavra de Deus. Quem escreveu a Bíblia? Foram pessoas eleitas por Deus. Agora, quem reproduziu a Bíblia? Foram pessoas também capacitadas por Deus. Pode ter certeza disso. Né? Então, nós precisamos, sim, recorrer a esses mestres, a esses professores, a esses pastores, a essas pessoas que têm esses dons. Agora, muitas vezes, há muitos textos da palavra de Deus que não são acessíveis com facilidade. Né? Por exemplo, os Salmos. Os Salmos não são tão difíceis de se compreender como os outros textos do Antigo Testamento. Exato. Que exigem aí um conhecimento mais da história de Israel, da Exato. cultura. Né? Ou as cartas paulinas também têm facilidade de serem compreendidas, os próprios evangelhos. Enfim, esse é o caminho que nós devemos seguir. Há um outro princípio aqui, Hoffman, que eu queria compartilhar. Sim. Que fala de paixão. E aí eu quero ler um texto com vocês que está lá em 1 Samuel 17, versículo 23. Diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas antes que falara, e Davi o ouviu. Davi foi recomendado pelo pai para ir até o campo de batalha no Vale de Elá, para assistir os irmãos levando alimento. Sim. E o chefe do exército. Quando ele se depara no Vale de Elá, ele se depara com aquela grande batalha. Um único filisteu gigante envergonhando todo um exército. Sim. Né? Ele vê toda aquela humilhação e ele se voluntaria para guerrear contra o gigante. O que leva um homem de baixa estatura, talvez 1,60 m, a lutar contra um gigante de 2,80 m, forte, experiente de guerra? Davi não tinha experiência de guerra, a não ser algumas poucas experiências que ele viveu matando leão, matando urso. O que leva um jovem de tamanha estatura a se encorajar a lutar contra um gigante? Sim. Diante de uma plateia, de um exército todo, né, e do exército inimigo assistindo aquela batalha. A paixão. É a paixão, pastor? A paixão. É a paixão. Davi era um apaixonado por Deus. Apaixonado pela pessoa certa. Pela pessoa certa. O que falta, às vezes, na nossa vida como cristão é a paixão por Deus. Se apaixonar pela pessoa certa. Não é? Exato. O que falta na vida de muitas pessoas serem bem-sucedidas na sua vida profissional é a paixão por aquilo que elas fazem. Sim. O que falta dentro de um relacionamento conjugal dar certo, às vezes, é a paixão que existe dentro de um casamento. Sim. Saudável. Né? Davi era apaixonado pelas pessoas.
Davi era um apaixonado pelo seu povo, Davi era um apaixonado pela sua terra, era um apaixonado por Deus, era um apaixonado pela sua missão. E isso faz diferença na nossa vida. Ele não pensa duas vezes em enfrentar aquela situação, porque havia uma força maior dentro de Davi. Nós precisamos cultivar essa força maior dentro da gente. As pessoas muitas vezes são apáticas, né? São apáticas naquilo que elas fazem. É por isso que as coisas não acontecem. Não é simplesmente agir na razão, né? Há um ditado que diz que a distância entre a derrota e a vitória é de 30 centímetros. Sim. Porque ela vai da razão para o coração. Vamos mentir que a cabeça para o coração é 30 centímetros. 30 centímetros. Essa eu não conhecia, eu estou aprendendo agora. Não é? É verdade. Há coisas que a gente não pode agir só na razão, a gente tem que agir com o coração. Sim. Se você, como radialista, né, tiver aqui, mas mais uma vez tem que estar na rádio de novo, né? Você não vai transparecer. Mas eu faço isso com amor, né? É a coisa que eu gosto de fazer. Paixão. Que é a paixão. Né? Não é um trabalho, é um hobby quase, né? E de trazer pessoas também com experiências para passar, tá? Para os nossos seguidores, para passar também para aqueles que estão necessitados. Porque a voz sua, pastor, a voz sua ecoa em diversos lugares que às vezes não seria possível ir fisicamente. Sim, né? Sim. Às vezes você está lá no Xingu, do outro lado, lá, numa aldeia, mas o cara tem um retransmissor lá, tá? Um radinho pelo menos, né? Tá te ouvindo, tá? E de repente isso aí é a necessidade dele, certo? De ouvir simplesmente uma palavra, nem um abraço seu e quer, mas de ouvir esta palavra já animou a vida dele. Pode ser um divisor de águas. Um divisor de águas. Pomba, eu nunca tinha ouvido essa palavra, não ouvi essa palavra. Que palavra! Ele já sai daquele lugar que ele está estático, né? Já corre lá para a aldeia dele, sei lá para onde. Para fazer algumas coisas. Olha, eu ouvi isso, já passa para um, passa para dois, né? Então é maravilhoso você ter o rádio, né? Você ter esse canal, né? Televisivo, né? Onde alguns com live ele é alcançado, né? Então é essa a minha paixão, de trazer pessoas como vocês, né? Porque eu simplesmente sou um canal, né? De trazer pessoas como vocês para irradiar aquilo naquele que está distante. Ou talvez você é o megafone, né? A gente fala e você ecoa, né? Reproduz a fala. Tem que reproduzir. E aí a gente escolhe aquelas pessoas, né? Que eu tive o prazer de escolhê-lo, né? Para trazer essa voz gritante. E eu acredito que tem alguém lá que está sofrendo e precisava ouvir esta palavra. Para quem tá no Xingu, então, um abraço para quem está no Xingu. Né? Ou no Iapoque. Ou no Iapoque, por que não? Ou no Juí, né? Por isso fica à vontade. Por isso que é um bate-papo, viu? Não é as pessoas às vezes não entendem. Mas você está trazendo alguém para entrevistar. O meu programa é um programa de entrevista, né? Chama-se Visão dos Fatos. Sim. Esse é o meu programa chamado Visão dos Fatos, né? Mas eu trago pessoas aqui para trazer palavras, né? E dividir com elas. Para edificar, né? Para edificar. Aí a gente recebe um monte de compartilhamento, de comentários que nos anima. Mas é isso daí que o senhor está falando. São conceitos práticos da Bíblia, né? A gente tem o nosso dever como cristão e como pregador da palavra. Pode ir falando, pastor, que eu vou só dar uma conferida. Vai falando. É contextualizar a palavra. Né? É trazer o sentido da palavra para os nossos dias. Esse é o nosso dever. Né? Um outro princípio importante, falando aqui de Davi, é a necessidade de nós termos foco. Necessidade de ter foco. O que é esse foco? Foco é a gente saber onde a gente quer chegar. Tomar cuidado para a gente não se perder no meio do caminho. Sim. Né? Davi tinha um propósito, atender à vontade do pai. Ele cumpriu. Mas quando ele chega no Vale de Elá, 1 Samuel 17, ele se depara com aquela realidade da guerra, em que o seu povo estava sendo envergonhado. Sim. Ele decide, então, cumprir o seu papel de fazer diferença. Mas entra um personagem nessa história tentando atrapalhar aquilo que ardia no coração de Davi, está lá no versículo 28. Sim.
era Eliabe, o seu irmão. Eliabe, exato. Uhum. E diz o texto, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. O irmão Eliabe, que não foi ungido rei, Sim. mas Davi foi ungido rei, trazia ciúmes no seu coração, trazia sentimentos errados em relação a Davi. E quando ele vê Davi naquele lugar, né, conversando com as pessoas, ele traz palavras de acusação contra Davi. Sim. Ele julga Davi. Ele diz assim, né, a quem deixasse aquelas poucas ovelhas, desprezando o trabalho de Davi, né? São era um condutor de ovelhas. Que era um pastor de ovelhas. Era um pastor de ovelhas. Né? Uhum. Então a gente vê Eliabe entrando no caminho de Davi de uma forma depreciativa, maldosa, agressiva. Qualquer pessoa normal talvez se sentisse afetada, abalada, desestruturada e dissesse assim, olha, sabe de uma coisa, eu vou embora. Mas não é o que faz Davi. Olha o que diz o versículo 30. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Sabe o que Davi faz, Hoffman? Deixa Eliabe falando sozinho. Muitas vezes é importante, né? Uma palavra de derrota, né? Às vezes você está com uma ação e às vezes você tem uma palavra de não vai. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Já tentei. Não, nós estamos focados e nós vamos pelo objetivo. Não é assim, pastor? Exatamente. Nós vamos pelo objetivo. E ele foi nesse objetivo. O foco dele era atender o seu coração. O foco dele era fazer alguma coisa pelo seu povo. Sim. Então, a inquietação de Eliabe não foi suficiente para tirar Davi do foco. Uhum. Ele literalmente deixa o seu irmão falando sozinho e ele prossegue. O que aconteceu com Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Eu vejo hoje essa pandemia também, o pastor Saulo, como Neemias. Por reconstruir o muro, você tem que ficar com a espada na mão, que tem um monte de gente, né, que está querendo colocar nas nossas cabeças, né, coisas anticristãs, né? Não pode, isso aí não pode. Mas isso pode. Então você tem que estar lá preparado com a espada na mão, como Neemias, reconstruindo. E é isso que nós estamos fazendo hoje também, né? É o mesmo segmento, pastor? Sem dúvida. É o mesmo segmento. Eu acho que aqui nós estamos construindo valores importantes na vida das pessoas. Construindo valores importantes na vida das pessoas. O mundo, às vezes, nos tenta confundir nesses valores. Sim. Né? E essa pandemia, já citando um pouquinho a questão da pandemia... É importante. Ela nos traz alguns aprendizados, né? Deixando um pouquinho Davi de lado. Uhum. E um deles... Eu gostaria que esse papo fosse diverso aqui. O que o senhor busca de conhecimento, vamos falar a respeito de conhecimento. Usando um pouquinho aí dessa analogia, né, eu entendo que a pandemia tem sido muito útil por vários motivos. Sim. Né? Mas um deles, falando de aprendizado em referência, a gente vê a impotência do mundo. A impotência do mundo, verdade. Né? Verdade. E qual é o inimigo do mundo? Um ser microscópico. Importante, um ser microscópico fez com que todo mundo parasse, se rendesse a ele. Né? Isso revela a incapacidade do mundo. As grandes potências, a gente vê hoje os Estados Unidos, né? O quanto está rendido a essa pandemia. Sim. Então isso mostra que o homem ele é falível, sim. E que o homem precisa da misericórdia de Deus, precisa do agir de Deus e precisa rever os seus valores. O mundo está de joelho, né? Para esse ser microscópico, né? Está de joelho, né? Nessa hora não adianta poder bélico, né, militar, sim. Não adianta capacidade de governo, não adianta ingerência mundial, não adianta influência, não adianta recursos. O que está adiantando? Nada. E uma das coisas também, pastor Saulo, que igualou, né? Não adianta você ter aqueles recursos com aqueles que não têm recursos. Todos estão isolados, né? Sim. Usa máscara, né? Fica em casa. E você tem que bater continência e fazer, né? Tá? Muitos também fecharam também as portas das igrejas, né? Sim.
Não fecharam só restaurantes, mas as portas das igrejas, né? Hoje aí as pessoas têm que estar fazendo live. Esfriou também o coração. Eu lembro daquela passagem bíblica que haveria esfriamento, né? Tem muitas pessoas ainda que agora as portas das igrejas estão abertas e muitas não voltaram com medo, né? Desse ser microscópico, né? Em um tempo de adaptação. É. Talvez volte a pseudo-normalidade por volta de janeiro, fevereiro, março. Né? Eu fiz uma live esses dias com uma pessoa muito querida de Israel, segunda-feira retrasada. Sim. E Israel está numa situação muito delicada. A previsão de voltar à normalidade das atividades de Israel é abril do ano que vem. Abril do ano que vem? Mas é muito longo, pastor. É muito longo isso. Eles tinham a previsão de retomada em setembro último. Houve um retrocesso aí nas questões de vencer o Covid-19. Sim. Entraram quase que em lockdown agora recentemente. E estão tomando as devidas providências profiláticas, né, e sanitizantes para vencer toda a situação. Mas a previsão é abril. Abril. E como que o senhor vê agora o cenário nacional, o nosso cenário nacional, o nosso Estado, depois dessas eleições, através aí, que eles estão aí alardando, né, usando os meios de comunicação,